Boa noite aos alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa que se inicia. Hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, falaremos sobre o quinhentismo no Brasil. Ontem ainda eu postei um vídeo na plataforma em que o professor ele explica com maiores detalhes o que vem a ser esse chamado quinhentismo no Brasil. Se refere aos primeiros textos escritos aqui nas terras descobertas pelos portugueses, que viriam a ser chamadas posteriormente de Brasil. Então, os primeiros textos que foram escritos pelos portugueses ao chegarem aqui não tinham um caráter literário em si, não era arte com a palavra, mas eles tinham o objetivo de informar a coroa portuguesa sobre aquilo que era a nova terra, aquilo que eles descobriram, descobriram entre aspas, porque chegando aqui habitavam as terras os povos indígenas. E inclusive tem aqui uma imagem, que retrata, uma pintura que retrata este primeiro contato entre o homem branco europeu, os portugueses e os povos indígenas que aqui estavam. Então, a literatura, se é que podemos chamar assim, os textos produzidos neste período que vai de 1500, daí o nome quinhentismo, a 1601, portanto um século e um ano. Então esses textos eles são classificados dentro desse movimento aí chamado de quinhentismo, dessa classificação na literatura, que facilita o estudo literário. Então, geralmente inicia-se o estudo da literatura brasileira a partir do quinhentismo, ou seja, a produção literária, a produção de textos iniciadas aqui com o descobrimento da nova terra. Então, eu trago aqui um exercício. Esse vídeo é apenas para explicar o exercício que vocês vão fazer, tá certo? Maiores explicações sobre o quinhentismo, sobre este movimento aí, sobre essa estética literária ou movimento literário, alguns nem consideram como movimento literário, apenas como uma classificação da nossa literatura para fins de estudo, você vai encontrar no vídeo de ontem, que eu postei ontem, dia 28, um vídeo aqui na plataforma explicando sobre o quinhentismo no Brasil. Então hoje nós vamos ao exercício. Para iniciar o exercício, eu trago aqui o mais famoso texto do quinhentismo no Brasil, que é justamente o texto que mostra, que narra o primeiro contato dos portugueses com os indígenas. Texto muito conhecido, já falei em sala de aula inclusive sobre ele, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Caminha era o escrivão-mor da frota de Cabral, então o ofício dele durante toda a viagem era escrever, relatar aquilo que via, então os perigos durante toda a viagem até esse encontro, até a chegada aqui na nova terra e este encontro com os povos indígenas. O texto é bem longo, vocês podem procurar depois na internet o texto na íntegra, tá certo? Da carta de Pero Vaz de Caminha, que foi escrita em 1500, Então, assim que colocaram os pés aqui, o escrivão-mor, que estava lá na frota de Cabral, ele teve por obrigação registrar o que via, informando a coroa portuguesa, o rei de Portugal, sobre a terra, sobre a possibilidade de exploração desta nova terra, enfim, o que os portugueses poderiam conseguir com este descobrimento entre aspas, Então eu vou ler aqui com vocês, a primeira questão é sobre esse fragmento, sobre essa parte da carta de Pero Vaz de Caminha. E diz o seguinte, acompanhem comigo aí a leitura. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro. Não fizeram caso dele. Isso daqui são coisas que os portugueses estão apresentando aos indígenas.
Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Então, são coisas que até então eles não conheciam, que os portugueses traziam nos navios, nas frotas, né? Nas embarcações, e apresentavam aos indígenas, e eles, encantados com algumas coisas e até espantados, como diz aí o texto, com outras. É o caso da galinha, né? Tiveram medo. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Ou seja, não gostaram nada, né, da comida portuguesa, do que eles traziam para se alimentar durante a viagem. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram na boca, não gostaram nada dele, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma albarrada, provaram cada um seu bochecho, mas não beberam, apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. Viu um deles umas contas de rosário brancas, fez sinal que lhes dessem, e fogou muito com elas, e lançou-as ao pescoço. E depois tirou-as e meteu-as em volta do braço, e acenava para a terra, e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. Então o texto aí ele retrata esse primeiro contato, né? O fragmento do texto. Há outras partes desse texto que chamam a atenção, que você pode pesquisar depois, que relatam, por exemplo, como os portugueses eles ficaram impressionados com o fato de que os indígenas eles andavam livres e nus, né? Então isso chamou muito a atenção deles. Nesse trecho aqui, eles para eles, né, são oferecidas algumas coisas que eles não veem muito interesse. Então, baseado aqui nesse fragmento lido, eu chamo a atenção também no fragmento para a linguagem, né? É um português muito formal, né? Que remonta a um tempo aí passado, né? Hoje as pessoas não escrevem, não falam mais assim, mas é um texto de época, né? Lembrando que foi escrito em 1500. Então a questão diz o seguinte: a Carta de Pero Vaz de Caminha foi o primeiro documento redigido no Brasil e possui um valor histórico e literário inegável. Sobre a carta é correto afirmar que a. Foi escrita por Pedro Álvares Cabral quando o conquistador chegou ao Brasil. B. O intuito era descrever sobre o novo local encontrado pelos portugueses. C. Foi redigida em versos. A carta foi entregue ao rei Dom Manuel de Portugal. D. De caráter objetivo, o escrivão descreveu as paisagens do local. E. O escrivão espanhol Pero Vaz de Caminha foi quem escreveu a carta. Então você vai analisar aí e escolher a única alternativa correta. Segunda questão, também de marcar. São apenas 3 questões, tá certo, pessoal? Das opções abaixo, a que não faz parte das características do quinhentismo é a alternativa o quê? Então, dessas informações aqui, A, B, C, D e E, qual delas não faz parte do quinhentismo? Então, aqui nós temos A, textos descritivos, informativos e religiosos. B, linguagem simples e uso de adjetivos. C, temas relacionados com a conquista material e espiritual. D, resgate dos valores clássicos greco-romanos. Ou E, relatos e crônicas de viagem. Qual dessas características não são atribuídas, não fazem parte do chamado quinhentismo? E terceira e última questão, é uma questão que caiu no vestibular da Universidade Federal de Sergipe, diz o seguinte: nas manifestações literárias dos 2 primeiros séculos de nossa história, podem estar presentes as seguintes características. Então, novamente aqui, é uma questão explorando as características do período chamado quinhentismo, dos primeiros textos escritos em terras brasileiras. Diz aí: 1. Intenção catequética e informação sobre a terra. Intenção catequética, ou seja, intenção de catequizar,
de mostrar a fé, de apresentar a fé para os indígenas, para os nativos, né, da terra. 2, relato de viagem e pregação religiosa. E 3, sentimento nacionalista e participação em campanha republicana. Você vai indicar, então, quais são as características 1, 2 e 3 que podem estar presentes, podem ser relacionadas como características ao movimento chamado quinhentismo, a chamada literatura informativa, literatura de informação. Então, o que estão corretas aí? 1, 2, 3, 1 e 2 ou 2 e 3? São essas 3 questões, pessoal, que vocês vão responder, questões de marcar, né? Caso sintam alguma dificuldade, eu recomendo que voltem ao ao vídeo já postado na plataforma. Lá você tem ali as características, né, desse movimento. O professor ele explica com maior detalhes o chamado quinhentismo no Brasil. E se ainda assim você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato no privado e eu respondo assim que possível, tá certo? Espero que todos consigam. Desejo também a todos uma boa noite e um bom trabalho.